nos cantos mais sombrios da justiça, encontram-se histórias tão perturbadoras que até mesmo juízes experientes prendem a respiração. Não são apenas crimes, são pesadelos que ganharam forma, cometidos por rostos que deveriam representar juventude, esperança e um novo começo. No entanto, por trás da fachada inocente, às vezes espreita um abismo tão profundo que abala famílias inteiras, comunidades e até nações. Como é possível que pessoas que mal atingiram a idade adulta planejem e executem atos de frieza que mal se ousa imaginar? É puro ódio? É um momento de fúria? Ou há um vazio que não conhece explicação? Essas perguntas nos acompanham enquanto examinamos 7 dos casos mais notórios de jovens infratores, histórias que foram acompanhadas com horror não apenas pela América, mas também pela Europa. O que se segue não são mitos ou lendas distantes, são acontecimentos reais que mostram como é tênue a linha entre a infância e o abismo. 1. Dylan Roof Charleston, Carolina do Sul, em junho de 2015. Uma noite quente de verão, a cidade dorme, as ruas estão silenciosas, mas em uma pequena igreja, a Emmanuel African Methodist Episcopal Church, um grupo de fiéis se reúne para o estudo bíblico. Entre eles, senta-se um jovem, aparentemente calmo, amigável, atento. Ninguém suspeita que, por trás desse olhar quieto, espreita uma ideologia que em breve levará a um dos crimes de ódio mais cruéis da história dos Iporobosti. Dylan Roof tinha apenas 21 anos na época. Falava baixo, acenava com a cabeça, ouvia as palavras, quase como se fizesse parte daquela comunidade. Mas, na verdade, ele carregava um plano, alimentado por racismo, ódio e propaganda dos cantos mais sombrios da internet. Quando a hora chegou, ele sacou sua arma. Minutos depois, 9 pessoas estavam mortas no chão. Entre elas, um senador e membros antigos da congregação. A nação ficou horrorizada. O próprio Roof não demonstrou arrependimento nem compaixão. Mesmo no tribunal, ele manteve a mesma expressão, um sorriso inabalável, quase zombeteiro, que se gravou profundamente na memória das pessoas. Em 2017, ele foi finalmente condenado à morte, sendo a primeira pessoa nos Ipobashrura a ser sentenciada por um crime de ódio em nível federal. Desde então, seu nome está intrinsecamente ligado à imagem do ódio puro e ideológico, um jovem que, em vez de futuro, deixou apenas destruição. 2. Raymond Childs. 3. Indianápolis, janeiro de 2021. Um bairro residencial comum, casas familiares, vozes familiares, mas por trás de uma dessas portas uma tragédia que ninguém previu se desenrola. Raymond Childs, treiro, de 17 anos descrito pelos vizinhos como quieto e discreto, não direciona sua raiva a estranhos, mas àqueles que lhe eram mais próximos, sua própria família. Em uma noite de gritos e caos, Raymond assassinou 6 pessoas a tiros, seu pai, sua mãe, seus irmãos mais novos. O ato foi tão inconcebível que a comunidade permaneceu em estado de choque por dias. Como um adolescente, que até então mal havia chamado a atenção, pôde se tornar o assassino daqueles que lhe deram a vida. No tribunal, a promotoria pintou um quadro de uma discussão que escalou, de tensões reprimidas que se manifestaram em uma única noite, mas nenhuma explicação pôde preencher o vazio que ficou. Amigos e vizinhos se depararam com o enigma. Quem era Raymond de verdade? Um garoto quieto com lutas internas, ou um agressor frio cujo verdadeiro rosto só se revelou naquela noite? A mídia divulgou sua foto mundialmente. De repente, o adolescente discreto era o rosto de um drama familiar que se tornou um símbolo da questão de quão próxima a escuridão às vezes reside dentro de nossas próprias casas. 3. Taylor Parker, Texas, outubro de 2020. Uma cidade pequena, aparentemente tranquila, mas por trás da fachada, um pesadelo que abalaria todo o país se aproximava. Taylor Parker, de 29 anos, havia vivido uma mentira por meses. Ela se apresentou como uma futura mãe, mostrava imagens de ultrassom e até organizou um chá de bebê. Amigos e familiares acreditaram em cada palavra dela, mas à medida que a suposta data de parto se aproximava, a farsa se transformou em um plano mortal. Em um ato que deixou até mesmo investigadores experientes sem palavras, Parker invadiu a casa da jovem Reagan Hancock. Reagan estava grávida de 8 meses, cheia de expectativa pelo seu bebê. Parker a atacou brutalmente, a matou e fugiu com o bebê não nascido, na esperança de fazê-lo passar por seu próprio filho. Mas o bebê não sobreviveu.
O que restou foi uma imagem de crueldade e desespero inimagináveis. Durante o processo, a verdadeira dimensão da farsa se revelou. Meses de histórias inventadas, uma gravidez encenada, tudo apenas para manter uma imagem externa. O júri a considerou culpada em 2022 e a sentenciou à morte. Taylor Parker se tornou, assim, o símbolo de uma enganação que foi levada tão longe que terminou em assassinato e vidas destruídas. 4. Kenneth Young, Flórida, no verão do ano 2000. Um garoto de 14 anos, quieto, discreto, sem antecedentes criminais, é levado a uma decisão que destruiria sua vida para sempre. Kenneth Young se deixou persuadir por um conhecido mais velho a participar de uma série de assaltos à mão armada em hotéis. Para ele foi um momento de imprudência juvenil, influenciado por alguém muito mais velho e perigoso, mas esse momento selaria seu destino. Ninguém ficou ferido, não houve troca de tiros, nem mortos. No entanto, quando Kenneth foi a tribunal, o sistema legal americano não demonstrou piedade. Ele foi julgado como adulto, acusado de vários assaltos à mão armada e sequestros. A sentença chocou até mesmo observadores experientes. 4 sentenças consecutivas de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Um garoto de 14 anos que deveria passar o resto da vida atrás das grades. Por anos, ativistas lutaram por uma reavaliação de seu caso, chamando a sentença de cruel e desproporcional. Finalmente, após grande pressão pública, sua pena foi reduzida. Em 2016, Kenneth Young foi libertado após 16 anos de prisão. Mas sua história permanece um símbolo de como uma única decisão na juventude pode levar a uma pena de prisão perpétua e como a rigidez da lei às vezes destrói toda a esperança de uma segunda chance. 5. Krista Pike, Tennessee, 1995. Ela tinha apenas 18 anos quando Krista Pike se tornou a mulher mais jovem no corredor da morte dos Estados Unidos. Mas o que a levou até lá não foi um surto espontâneo, nem um ato impensado, mas um crime que, por sua crueldade, chocou todo o país. Juntamente com seu namorado e outra cúmplice, Krista atraiu a colega de 19 anos, Colleen Slimer, para um trecho isolado de floresta perto do campus da Universidade do Tennessee. O que começou como um confronto transformou-se em horas de tormento. Movidas por ciúme, raiva e uma necessidade patológica de controle, elas espancaram e esfaquearam a vítima. No final, Krista gravou um pentagrama no peito da jovem e guardou um pedaço de seu crânio como troféu, um detalhe que deixou até mesmo investigadores experientes em silêncio. No julgamento, Krista Pike mal demonstrou arrependimento. Ocasionalmente ela até sorria como se o ato não passasse de um jogo sombrio. Para o júri, não havia dúvidas, apesar de sua pouca idade ela era perigosa, fria e imprevisível. A sentença de morte foi o resultado, e até hoje seu caso é frequentemente narrado como um dos exemplos mais chocantes de brutalidade juvenil. 6. Michael Bargo, Flórida, 2011. Michael Bargo tinha apenas 18 anos quando se tornou uma das figuras mais notórias na história criminal de seu estado. Impulsionado por ciúme, raiva e um profundo ressentimento contra um garoto de 15 anos, chamado Seth Jackson, ele tramou um plano mortal junto com 4 cúmplices. Com o pretexto de resolver uma briga, eles atraíram Seth para uma casa. Lá não esperava nenhuma conversa, nenhuma reconciliação, mas sim uma armadilha cruel. Seth foi brutalmente espancado, baleado várias vezes e finalmente queimado em uma fogueira improvisada no quintal. Os investigadores encontraram mais tarde evidências de um planejamento a sangue frio, mensagens de texto, acordos, uma preparação minuciosa. Ainda mais chocante, no entanto, foi o comportamento de Bargo após o ato. Ele se gabou do feito, não demonstrou nenhum arrependimento e se apresentou como o líder da conspiração do assassinato. No tribunal, a evidência era esmagadora. Michael Bargo foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau e sentenciado à morte, tornando-se um dos mais jovens detentos no corredor da morte da Flórida. Seu caso é até hoje um símbolo de quão rapidamente emoções juvenis, combinadas com ódio e pressão de grupo, podem culminar em uma catástrofe que extinguiu para sempre a vida de um adolescente inocente. 7. Brandon Bradley, Flórida, 2012. Uma manhã ensolarada no condado de Brevard transformou-se em uma cena de horror quando Brandon Bradley, então com 22 anos, tirou a vida de uma mulher que havia dedicado sua vida à proteção dos outros. A delegada Barbara Peel, uma policial experiente e altamente respeitada,
parou o carro de Bradley após uma simples suspeita de roubo. Deveria ter sido uma verificação de rotina, mas em questão de segundos, o momento se transformou em uma armadilha mortal. Bradley estava ao volante, seu olhar firme, sua decisão impiedosa. Enquanto a câmera corporal e o vídeo do painel documentavam cada segundo, ele sacou uma arma e atirou várias vezes na oficial. Barbara Peele caiu gravemente ferida, enquanto Bradley fugia e mergulhava uma comunidade em luto inimaginável. O assassinato de uma mulher que era um exemplo para muitos chocou não apenas a Flórida, mas todo o país. No julgamento, emergiu a imagem de um homem que conscientemente decidiu matar em vez de assumir a responsabilidade. Em 2014, Brandon Bradley foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau e sentenciado à morte. Para a família de Barbara Peele, a pena permaneceu um ato de justiça, mas o vazio deixado por sua morte não pôde ser preenchido por nenhuma sentença do mundo. 7 nomes, 7 histórias, 7 destinos que mal podem ser compreendidos. Dylan Roof, Raymond Childs III, Taylor Parker, Kenneth Young, Krista Pike, Michael Bargo e Brandon Bradley. Cada um deles jovem, cada um com uma vida cheia de possibilidades pela frente. E, no entanto, cada um à sua maneira decidiu cometer um ato que encerrou a vida de outros e destruiu irrevogavelmente seu próprio futuro. O que resta são famílias que lamentam seus entes queridos, comunidades que até hoje vivem com feridas abertas, e a lembrança de que o mal não tem um rosto específico. Pode ser jovem, discreto, morar na vizinhança ou sentar em um banco ao nosso lado. É exatamente isso que torna essas histórias tão perturbadoras. Elas mostram que a escuridão nem sempre vem de fora, mas muitas vezes de dentro das próprias pessoas. Para nós resta a pergunta: como podemos evitar que vidas jovens caiam no abismo tão cedo? Talvez olhando, ouvindo e levando a sério os sinais de alerta sutis. Mas no final, resta a amarga verdade. Alguns desses atos jamais poderiam ter sido impedidos. Esses 7 casos nos lembram quão frágil é a segurança e como uma única decisão pode mudar para sempre o destino de famílias e comunidades inteiras.